Let's go. I wake up to a... Fazendo uma provocação para a conversa assim, sobre as empresas e dados, né? Acho que tem tido uma conscientização maior das pessoas em relação à segurança da própria informação, dos próprios dados. E, bom, eu trago até a provocação. Vocês, imagina, atendem tanto empresas quanto consumidores, imagino, ou já atenderam. Hoje, qual a tranquilidade que eu, como consumidor, independente do país que eu esteja, né? Digamos, vamos falar talvez do Ocidente para ficar mais fácil, né? Eu tenho a tranquilidade de que as empresas são bem responsáveis com os dados que elas capturam de mim e de outros consumidores. Quem se sentir mais confortável, pessoal. Fiquem à vontade. A conversa é de vocês. Mas você quer dizer assim, no sentido dos consumidores terem essa consciência e o que as empresas têm que fazer em relação a isso, ou o que o consumidor tem de direitos dele para com as empresas? Vocês estão, digamos, o meio do caminho, entre aspas, né? Imagino que já atendam empresas e estejam atendendo consumidores. Hoje, se está tendo uma conscientização maior das pessoas em relação à segurança dos dados, sabe? Mas o quanto disso vocês que estão, digamos, dentro dessa atuação, digamos, podem compartilhar comigo, consumidor, que as empresas realmente estão responsáveis com aquilo que elas estão capturando dos meus dados, da minha informação. Sei que é difícil responder porque vocês atendem empresas, né? Muitas vezes, né? Eu acho que dá para chegar assim no meio do caminho. Eu acho até legal depois o Thiago compartilhar a opinião dele de fora do Brasil, mas assim, no Brasil o que eu vejo, Carolina, né? Sabrina vai poder me ajudar. Eu vejo que está engatinhando ainda, né? Como você comentou, está tendo muita realmente mais informação, né, aberta, as pessoas estão querendo saber, até mesmo nessa nova rede social, o Threads, que saiu, acho que começo da semana, muita gente já falou, mas como assim você vincula todos os meus dados, você não consegue, se você até ler o termo de uso dele, muita gente fala, nossa, mas você precisa me compartilhar localização, histórico de compra, e aí se você quiser sair dele, se você quiser usar ele, você tem que compartilhar isso, se você quiser sair dele, tem que sair do Instagram também, então tá tendo muito mais gente que já tá tendo essa noção, né? Porque depois começa a disparar um monte de dados para vocês. Então, isso já está ajudando, e até mesmo a própria Autoridade Nacional aqui do Brasil, ela começou a fiscalizar o setor farmacêutico, né? Saiu em maio uma nota falando sobre isso, exatamente porque os consumidores reclamaram que as farmácias estavam vinculando o CPF delas para dar o desconto. Se você não desse o CPF, elas não te davam desconto. E isso, pela própria lei, é um absurdo. Você pode ter acesso a desconto, do mesmo jeito você podia ter acesso ao Thread sem ter que compartilhar todos os dados, ou pelo menos eles explicarem com mais detalhamento as finalidades do que ele vai usar. Você vai usar meu CPF para quê? Para me dar o desconto, mas você não consegue puxar só meu nome? Ou você precisa entender todo o meu histórico de compra para, sei lá, depois você vender meus dados? Então, você fica muito perdido como consumidor. Né? Obviamente, isso ainda está engatinhando, e agora a autoridade também está tentando, em paralelo, fazer isso andar e escutar os dois lados. Né? Então, como isso vai se desvencilhar ainda no Brasil, a gente está vendo, mas eu fico contente de uns meses para trás, eu acho que nem posso falar anos, as pessoas estão conscientizando mais, até mesmo porque o meu papel da Sabrina do Thiago é realmente falar aos 7 ventos, né, sobre esse papo, esse assunto. Então, quanto mais pessoas estão sabendo sobre isso, melhor para elas. Porque depois, né, sempre pode ter esse problema. Até o episódio do Black Mirror, só fazendo um spoiler, fala sobre isso, né? O último que saiu agora sobre termos de uso que você não leu, e a menina, não vou dar spoiler para quem quiser ver, ela caiu um monte de cilada depois porque ela não leu, mas ela aceitou sem ler e aconteceu muitos problemas. Né? Então é até legal realmente a gente conseguir ver de todos os ângulos que estamos tentando. Né? A ideia é daqui um ano a gente conversar de novo, falar, nossa, que bom que muita coisa mudou. É verdade. Eu concordo, sim. Olha, até curioso você ter colocado dessa forma, que eu acho que de forma geral os consumidores acabam, digamos, caindo muito sem ler os termos, né, na moda, né? Uma nova rede social, um novo aplicativo, que todo mundo tem que desesperadamente ser o primeiro. Às vezes pode até ser, não sei, talvez até uma campanha das empresas para que, digamos, as pessoas fiquem menos atentas, né? Não, perfeito. Mas já teve esse problema, mas deixa a Sabrina falar que ela também já deve saber. Não, mas isso que tu está falando é perfeito. Por exemplo, essa questão dos termos de uso, né, da nova, que a Carol terminou comentando aí da nova rede social do Instagram. Eu ainda não fui,
Não fui porque eu não é que eu não seja adepta. Se ele é muito parecido ali com o Twitter, eu quase já não tenho nem tempo para estar no Instagram, nem no LinkedIn, mas outra rede social eu ia ficar mais perdida ainda. Mas aí eu tive o cuidado, e aí eu comentei muito nisso no meu Instagram e reverberou demais. Muita gente me mandando direct, perguntando e tudo. E aí é aquilo tudo. Então, assim, há muitos compartilhamentos. Ele vai poder compartilhar com redes de terceiro. E a partir do momento que o Threads começa a compartilhar com essa rede de terceiro, lá mesmo no termo de uso dele, ele diz, olha, se você compartilhou com a rede de terceiros, nós não temos mais como proteger seus dados. Uma vez lá na rede de terceiros, uma vez foi. Poxa, mas que rede de terceiro é essa? Se eu não estou nessa rede de terceiro, como é que os meus dados estão indo? Então, essa consciência as pessoas precisam ter. Como eu falei também lá, eu disse, gente, é uma nova rede, a gente também tem aquele negócio de pertencer, né? Do pertencimento, de já estar ali por primeiro. Olha, vamos com calma, porque onde nós estamos, com a inteligência artificial, com toda essa tecnologia, nós temos que aprender a conviver, porque voltar para trás, a gente não volta mais. Então, é daqui para frente. Então, essa questão de conscientizar, eu não vejo de outra forma. A gente precisa, e nós que somos do ramo, que trabalhamos com isso, a gente também tem que fazer um pouquinho do nosso papel. Eu digo muito sobre a questão da própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que em Portugal é a GDPR, o Thiago pode saber disso, ou então eu até queria saber também um pouquinho, porque quando eu falo, olha, nesse final de semana eu tive uma reunião com um empresário e ele está ali com 300 funcionários, é uma rede de empresas muito grande que fica no estado do Maranhão. E aí a gente conversando, e eu falei assim, olha, essa questão da licitação, porque você trabalha muito com licitação, a gente tem que ver aí a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, de LGPD. Ele, meu Deus, mas o que é isso? O que é LGPD que até hoje eu ainda não entendi? Então, gente, não é questão de ter um nível de conhecimento mais alto e uma outra pessoa de ter um conhecimento mais baixo. É porque não chegou ainda para muita gente. Não chegou. Então, essa questão da gente conscientizar cada dia mais, eu estou com mais certeza do que a gente precisa informar. A gente precisa informar o que é a lei, o porquê, o que é proteção de dados, o que são seus dados. Dizer para aquele consumidor, para aquele titular, para aquela pessoa que quando ela chega numa plataforma ou em qualquer outro site, ela não está apenas dando umas informações, é meu nome, é meu e-mail, é o meu telefone. Não, você está dando ativos, e com esses ativos, as empresas elas ganham dinheiro. E por elas ganharem dinheiro, você tem que saber o porquê e como. Então, eu creio que, mais uma vez, batendo essa questão da conscientização e da informação, para mim, ainda é o melhor caminho. Né, para a gente poder ter as empresas nos procurando, as empresas querendo se adequar, dizer para elas, olha, isso aqui é importante. Para vocês terem noção, eu faço adequações de empresas, principalmente na área da saúde, e quando eu vejo aquele samba de dados, como corre de forma indevida de uma recepção para um médico, de um médico para um enfermeiro, de um enfermeiro para um técnico, gente... Eu fico assim, não é horrorizada, mas é passar para eles que eles precisam mudar. E eu tenho muita barreira. Porque eles dizem, Sabrina, eu vou mudar o sistema por completo. Não, você não vai mudar o sistema por completo, mas a gente tem que mudar a cultura como você trata esses dados aqui dentro. Porque um prontuário rodando por aí, virando xerox ou virando avesso de alguma coisa, é um grande problema para a tua empresa daqui para o futuro. Né? Então, sim, é imagem, é tudo isso. Então, eu acho que a gente precisa, sim, dar essas informações, conscientizar, para que as empresas elas comecem aí a acordar, porque está batendo na porta delas. Let's go. I wake up to a